Amém. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Passagem certamente muito conhecida. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Há muitos símbolos nesta passagem e, com a graça e misericórdia de Deus, queremos aprender com ela e receber a virtude desta palavra em o nome santo do Senhor Jesus. Detalhe: certa mulher de um dos profetas, clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabes o quê? Que ele temia ao Senhor. Deus diz lá em Êxodo, que ele faz misericórdia a milhares nas gerações daqueles que o amam. O marido da mulher já morreu, mas ela precisou do socorro de Deus. Foi a um profeta e fez menção de quê? Dela mesma? Não, ela não fez menção dela mesma. Ela fez menção do marido dela, que já havia morrido, e ela diz para Eliseu: você sabe, ele temia ao Senhor. Então ela diz assim: olha, vem aí os credores e querem levar os meus filhos, o filho do homem que temia ao Senhor, querem levar como escravo. Deus lá do céu olhou e falou assim: não, isso não é possível. Amém, meu irmão? Você entende o que a sua fé fará com a sua geração? Você entende que se hoje você é uma brasa, o seu filho será uma fogueira? Deus está de olho no teu filho. Não, ele não vai ser escravo. Entende? Por isso a filosofia de Deus neste ministério, qual é? Tu cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. É isso que Deus tem falado neste ministério. É isto. Então a mulher chega: olha, os filhos do homem que temia o Senhor, levados como escravo, tu sabe que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quer dizer, não tenho nada. O que se pode fazer com uma botija de azeite? O que se pode fazer? Não se pode fazer nada, eu não tenho nada, eu estou perdida. Eu estou num deserto, eu tenho uma botija de azeite. Irmão, entenda que o que você tem, que aos seus olhos pareça o mais insignificante, é daí que Deus quer fazer um milagre. Entende? É daí que Deus quer fazer um milagre. Milhares de vidas hoje estão sendo libertas no mundo inteiro, e você acessa lá o nosso site e vê mais de 20 mil acessos. Eu desejava até imprimir os e-mails que me mandam, mas seria muito papel e tinta gasto. Por isso que eu não faço isso, para ler e-mail aqui ou ficar passando para os irmãos, porque o gasto seria muito grande. E eu digo assim: quem diria que do alto de um morro esquecido, você sabe que é esquecido, porque quando acontece um buraco no meio da rua, até que a prefeitura resolva tapar aquele buraco, ele faz aniversário, porque nós vivemos num bairro aqui esquecido. Quem diria que do morro esquecido pelos governos, Deus acharia um garoto para fazer uma grande obra? E você sabe por que você está aí? Porque houve uma grande obra. Alguma coisa tem em você que Deus quer usar. Aleluia. Tem alguma coisa aí.
Agora, você dizer, eu não tenho nada, nada não. Deus te criou, botou em você um espírito com alto potencial. Deus colocou um cérebro aí em você que é tremendo. Ninguém consegue inventar um arquivo para guardar mais informações do que a sua mente. Por isso, desde o começo, Deus já diz assim, ó, encuca as palavras na mente dos teus filhos. Fala ela na roda do almoço, do jantar. Fala o tempo todo das palavras. Escreve nos umbrais das portas. Por quê? É esse arquivo aí que você tem, que Deus quer usar. Nunca ouses pensar que você não tem nada. Aquela mulher achou, eu não tenho nada. Mas ela tinha exatamente aquilo que Deus queria. Irmão, você tem exatamente o que Deus quer. Ele não está procurando o teu ouro ou a tua prata. Sabe o que ele está procurando? Ele está procurando aquilo que você tem aí agora. É isso que ele quer. O que você tem aí agora? Você tem amor, paixão pelas almas. Você tem fome e sede de justiça. Foi isso que Jesus falou. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça não depende de casa bonita nem dinheiro no banco. Você tem isso. Ele quer isso. Você tem piedade por ver as pessoas pedindo esmola e um pedaço de pão? Ele quer usar isso aí, que para você muitas vezes não é nada, mas para ele é muito. Tua serva não tem nada, tem só um pouco de azeite numa botija. O que você pode fazer com isso? Não tenho nada, estou desprovido de tudo. O que você pode fazer com isso? Muitas vezes eu já me vi impactado dizendo, meu Deus, que obra tremenda o Senhor por misericórdia nos tem convocado. E eu digo mesmo para Deus, quem diria que do alto de um morro poderia sair alguém para ir fustigar as lideranças falsas e os mercenários? Deus não procurou na Zona Sul nem nos prédios caros. Deus foi achar aquele que um dia esteve à beira de passar fome. Tem algo em você que Deus quer usar, mas não é o que você pensa que tem. É aquilo que Ele sabe que você tem. Por isso, meu irmão, presta atenção. Pobre e coitado são os que servem ao diabo. Na casa de Deus não tem pobre, coitado, nem nu, nem necessitado. Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem algo em você poderoso para ser usado. Não interessa a sua idade, interessa o que você tem. E aqui, tua serva não tem nada, só tem uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. 2 detalhes na visão de Eliseu. Pede vasilhas vazias. Qual era o plano de Eliseu? Colocar dentro dessas vasilhas o quê? Azeite. Azeite é símbolo de quê? Da unção, da capacitação, e é símbolo do Espírito Santo. Ele pediu vasilhas vazias. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Só se tiver vazio. Vazio de si mesmo, vazio do orgulho, vazio da falta de humildade, vazio da prepotência, vazio da arrogância, vazio do eu sou, vazio do eu posso, vazio do eu sou dono, vazio de tudo. Aí ele enche. Porque ele não divide espaço com ninguém. O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Ele não divide a casa com ninguém. Ele expulsa o valente para tomar a casa. Jesus Cristo não divide a mesa com o diabo. Ele só enche vasilhas vazias. Então coloque-se diante de Deus, meu irmão, não como quem sabe, mas como quem precisa saber. Não como quem tem, mas como quem precisa receber. Entende? Aí você vai ser cheio do azeite que é o Espírito Santo.
Diz aqui ainda, vazias e não poucas. Olha a visão de um homem de Deus. Ele falou assim, mulher, ele já está na cabeça, né? Falou, se essa mulher, o que ela conseguir de vasilha, vai ser cheio. Então ele já está dizendo, mulher, sai pedindo na vizinhança, pede vasilha, enquanto você achar, pede vasilha emprestada. Bate na porta de todo mundo, tem balde, tem bacia, leva tudo para a tua casa, porque ele já sabia que Deus não dá o Espírito por medida, ele dá transbordante. Esse é o propósito de Deus. Deus não quer dar o Espírito Santo um pouquinho, ele quer transbordar. É isso que ele quer. Ele quer transbordar em unção, em valentia, em ousadia, em intrepidez. É isso que ele quer. Eliseu, com a visão que tem, ele diz, pede vasilhas vazias, mas não pede pouca, pede o máximo que você encontrar. Então no verso 4, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. Jesus falou isso aqui, não falou? Jesus não falou isso? E esse ministério aqui, meu irmão, tem falado nisso. Mateus 6,6, intimidade com Deus. Tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Ele falou, tem que fechar a porta, tem que ir para a intimidade com o Pai, para que o azeite seja derramado, para que o Espírito Santo seja manifesto. Tem que ter intimidade, é fechar a porta, esquecer o mundo, é eu e Deus. É isso que ele está dizendo. Você quer ser cheia, você quer que o azeite desça, você quer que as vasilhas sejam, vai lá e fecha a porta. Entende, irmão? Ou seja, fecha a porta, não ouve ninguém, não dá ouvidos a ninguém, ouve somente Deus. Contempla a descida do Espírito Santo na tua vida. Aqui, se essa mulher, com aquela montoeira de vasos que ela saiu pedindo na vizinhança, todo mundo tem pelo menos 2 baldes em casa, né? Ela saiu catando tudo. Imagina se ela deixa a porta aberta. Lá vinha um vizinho, né? Não era crente não, era um vizinho qualquer. O que você vai fazer com tantos vasos aí, hein? Começa a atrapalhar a obra, né? Para que você pediu vasilha a vizinhança toda, hein? Começa a te atrapalhar. Você entende? Aí você vai dar resposta para um, vai responder para outro, começa a atrapalhar a obra. Ele já falou assim, entra e fecha logo a porta, acabou, esquece quem está lá fora, se baterem, nem atende. Amém, irmão? Porque quando o Espírito Santo está tratando contigo, não tem nada mais importante, é você e ele. E ele diz, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, ela foi obediente, né? E sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e ela os enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Essas vasilhas representam as nossas vidas. Tem que estar vazias para receber do Espírito Santo, tem que ser cheias, tem que ser transbordantes. Mas o azeite vai jorrando enquanto tem vasilha para receber. Você é uma vasilha pronta para receber do azeite? Então ele jorra. Se você não quer receber, não estiver na posição, ele para. Isso também representa os ministérios. Enquanto nós estamos trabalhando, colocando o pé na estrada, estamos enchendo outras vasilhas, libertando outras vidas, levando conhecimento, nós sempre estamos recebendo para transmitir, mas se cruzamos os braços e não transmitimos mais, também paramos de receber. Este é um alerta. Você quer ser transbordante do conhecimento de Deus? Comece a passar conhecimento. Quando você se interessa em levar o conhecimento de Deus adiante, você também recebe novidades de Deus.
É aí que acontece. Entende, meu irmão? Se você se preocupa em abrir a boca e falar das grandezas de Deus, Deus te enche das grandezas dele, porque é isso que ele quer, que o conhecimento dele vá adiante, e aí você começa a receber coisas que você nem imaginou. A revelação vem sobre você. E aqui ele diz assim: chega mais uma vasilha, tal, o azeite parou, verso 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Ué, não ia ser escravo? Não ia ser escravo? Meu irmão, entenda o propósito de Deus. Entenda o propósito de Deus. Você já nasceu escravo, nenhum de nós nasceu livre. Todos nós nascemos escravos. Mas quando o azeite desce, todos nós somos livres. Porque o azeite só desce depois que a dívida foi paga. É o sangue de Cristo, o pagamento, que nos garante a descida do azeite, que é o Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não é mais escravo. Esta mulher recebeu o azeite, que é símbolo. Ela fez o quê? Ela entrou no seu quarto, lá entrou na sua casa e fechou a porta. Quem vai para a intimidade com Deus e é cheio do azeite, não pode ser prisioneiro nem escravo. Quer ser livre? Seja cheio do azeite. Quer ser livre? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. É aí que existe liberdade, meu irmão. Senão você vai ser escravo e não vai perceber que é. Eu quero desafiar nesta noite a congregação. Eu quero que você, hoje, antes de dar sono aos teus olhos, que você chegue em casa e faça uma oração e pergunte para Deus: Deus, eu sou livre ou sou escravo? Muita gente vai ter surpresa. Deus vai mostrar para muita gente que está aqui dentro cantando, batendo palma e de Bíblia na mão, que ainda é escravo. Muita gente aqui é escravo ainda, escravo de várias coisas. Você precisa ser livre. E depois que Deus te mostrar que você é um escravo, pergunte a Ele: o que eu faço para ser livre? E aqui diz: vivei do resto. O que é isso? Vivei de quê? Vivei do azeite? Vivei do resto? Vivei do azeite? O que é o azeite? O Espírito Santo. Você tem entendimento para contemplar isso? Deus quer que você viva do Espírito Santo. Jesus diz assim, vai lá na cidade de 2 em 2, prega o evangelho, de graça recebeste, de graça dai, cura enfermo, expulsa demônio, não leva a bolsa nem alforje, porque digno é o obreiro da minha seara do seu salário. Vive do resto, vive do Espírito. Deixa Ele colocar o pão na tua mesa. Deixa de ser escravo dependendo do teu emprego. Você pode ter um emprego, mas tem que depender de Deus. Aleluia. Se você tem a visão de depender do teu emprego, você é escravo. Você não é livre. Vivei do resto. Este é o chamado de Deus para as nossas vidas. A obra da restauração é uma obra de muito empenho, a obra da restauração é uma obra de muito trabalho. Irmãos, eu acordo, começo na obra, que se eu não correr para o banheiro para escovar o dente, eu não tenho tempo de escovar os meus dentes. Essa obra é de muito empenho, é de muita dedicação. A seara é muito grande, são muito poucos os obreiros. Você não tem tempo às vezes para tomar um banho. Tem que pagar muito preço. Deus está precisando de obreiro. E como que você ainda vai ter um trabalho secular e trabalhar na seara do Senhor? Não tem condições. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por isso, vivei do resto. Que resto? Do Espírito. Aleluia. Do azeite, da unção, do poder, da glória de Deus. Aleluia. É disso que você tem que viver. Aleluia.
É assim o chamado de Deus na sua vida. Entende, meu irmão? Mas isto é um processo de libertação. Hoje me perguntavam na escola dominical, no nosso seminário, se todo mundo tinha um chamado ministerial. E eu disse, todo mundo tem um chamado ministerial, mas nem todos alcançam ele. Porque a visão é muito radical. A visão é muito radical. Jesus Cristo vem e diz assim, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Acabou, metade da igreja já foi para o beleléu. Está todo mundo preocupado com o dia de amanhã, que vai ser do meu filho, que vai ser da minha filha. Não, pão na minha mesa, se eu não fizer, ele não vem. Faça para Deus que ele sempre vem. Entende, meu irmão? Quem te garante é Deus. Ele te deu a saúde e te permitiu o nascimento, para quê? Para agora deixar você, agora que você encontrou o sangue de Cristo, ele vai te deixar no meio da estrada, pedindo esmola? Quando Deus chama um homem e uma mulher para a sua seara, todos os dias dessa pessoa estão garantidos. Aleluia. Porque nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E isto é realmente uma pregação triunfalista. Sabe por quê? Porque o Deus que eu conheço é de triunfo e glória. Então, meu irmão, é o chamado de Deus às nossas vidas. Recapitulando, esvazia-te de ti mesmo. Se esvazie de você mesmo. O que você sabe? Pega o que você sabe e joga lá nos pés do Senhor. Como diz um dos personagens bíblicos, o que eu sei é que nada sei. É isso aí. O que você sabe? Não saiba nada. Aprenda a saber somente aquilo que Deus te revela. Ande por revelação, ande pelo Espírito Santo. Paulo diz assim, se andarmos em espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne. Os seus próprios pensamentos são concupiscências carnais. A nossa mente, meu irmão, ela só consegue raciocinar pelaquilo que pode pegar, pelaquilo que nós podemos ver. Isso nos mata, isso nos destrói, isso acaba com a gente, porque andar por fé não é andar por vista. Ora, a fé é o quê? O firme fundamento de quê? Das coisas que não se veem e a prova dos fatos que se esperam. Isto é fé. Então, meu irmão, se você está cheio de si mesmo, não receberá o dom do Espírito Santo. Tem que ser cheio da palavra do Senhor e vazio de si mesmo. Se você tem a graça de Deus e está indo lá, fechando a porta sobre si, lembrando Mateus 6,6, indo para a intimidade com Deus, o azeite vai descer sobre a sua vida, vai transbordar, e você, além de ser cheio, ainda vai encher outros. E aqui ele diz assim, vivei do resto. A proposta de ser escravo foi transformada radicalmente. Então eu pergunto, hoje você é livre ou é escravo? Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aí os judeus disseram assim, olha, nós temos por pai Abraão, nunca servimos a ninguém, sempre fomos livres, como tu dizes, libertará? Ou seja, eles não compreendiam que eram escravos, mas o exemplo ficou no jovem rico. Ele era escravo ou não era? Quem é livre, meu irmão, larga todas as riquezas do mundo para seguir Jesus. Aleluia. Quem é livre, larga. Se ele disser, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me, terás um tesouro no céu, quem é livre sabe ver o valor do tesouro de Deus para o tesouro da terra. Mas quem não é livre não consegue fazer essa separação. Então naquele jovem rico estava exemplificado que a nação de Israel não era livre, era escrava. E a prova se vê hoje, até hoje eles são ou não são escravos? Então, querido, para concluirmos, ele diz no verso 3, vai
pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, traze para ser cheio do Espírito Santo os humildes de coração, os quebrantados de coração. Vai lá, pega a vizinhança, pega qualquer um que você achar pelo caminho, não poucos, pega todos, mas traz aqueles vazios de si mesmo, os altivos, os prepotentes, os arrogantes, os que batem no peito e dizem eu sou, esquecendo que o único eu sou se chama Deus. Esses deixa de lado, esquece eles. São arrogantes, não vai lançar pérolas aos porcos. Se o teu vizinho da esquerda não quer, o da direita está esperando uma palavra. Se na tua vizinhança não querem, no teu trabalho tem alguém esperando você abrir a boca. Deus está procurando aqueles que são vazios de si mesmo, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quem é vazio de si mesmo é humilde. Então, nós concluímos desta maneira: o azeite vai descer se você fechar a porta, e quando ele descer, você vai poder viver do resto. Sabe o que é viver do resto? É viver do ministério que Deus colocar na sua vida. Quem vive do ministério no reino de Deus nunca entra em crise. A empresa pode fechar, você pode ficar sem salário, mas o teu pão está garantido. Porque no reino de Deus não existe greve, não existe dificuldade na bolsa de valores, ninguém está preocupado no reino de Deus com subida ou descida do dólar, se o euro vai dominar, se a libra esterlina vai ter mais valor. No reino de Deus não tem crise. No reino de Deus você pode ser formado, ter canudo ou não ter. Quem te põe a pão na mesa é poderoso e não depende das tuas condições, da tua circunstância. Então, querido, nós ficamos por aqui e eu te alerto: vivei do resto. Você hoje saiu, falou de Cristo, orou por alguém, repartiu os dons e os talentos do Espírito Santo, mas você ainda vai viver do resto. Entende? Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas: sermos nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes do século vindouro. O teu emprego é esse: anunciar as virtudes do século vindouro. E Deus não vai te recrutar 1 hora por dia, nem 2 horas por dia. Ele quer te recrutar 24 horas por dia. Esta é a mensagem do Senhor. A oração fica por conta sua. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com teu Pai. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.